Mas olha, com toda a seriedade que o primeiro caso aqui do programa hoje merece, pessoal, proponho que a gente comece com uma daquelas histórias que não tem como não se revoltar, para dizer o mínimo, tá? Dessa vez, foi um arquiteto que foi morto após tentar fugir de um assalto. É claro que eu me refiro a Jefferson Dias Aguiar, que foi baleado 3 vezes durante um assalto na região do Butantã, em São Paulo. Ele chegou a atropelar o ladrão, as imagens projetadas aqui na tela das multiplataformas da PAN não me deixam mentir, que acabou disparando contra ele. O ladrão disparou contra ele. David Tasso tem mais detalhes pra gente. Pois é, Maria. Inclusive, eu estava no DEIC acompanhando esse caso. As investigações elas vão avançar, mas o Jefferson ele foi abordado, então, por criminosos. Um deles acabou sendo atropelado. E na imagem, se a gente analisar em detalhes, a gente percebe que logo depois de atropelar o bandido, o radiador do veículo ele fura e muito provavelmente afogou. Então ele não conseguiu sair daquela situação. O bandido então se levanta após o atropelamento e acaba atingindo o Jefferson 3 vezes. A polícia já sabe que a moto que foi abandonada nesse assalto, ela é fruto de furto, ou seja, era furtada. E agora os bandidos, eles são procurados, né? A polícia tenta identificá-los. Mas fato é que um arquiteto de 43 anos, que tinha toda uma vida pela frente, acabou, infelizmente, presenciando essa situação, foi abordado e, na sequência, foi vitimado. Ele até chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O velório dele está previsto para amanhã, a partir das 7 horas da manhã, e o sepultamento às 10 horas em Itapecerica da Serra, aqui na Grande São Paulo. A gente fala tanto de selvageria, né, David? Da brutalidade total absoluta, e parece que todo santo dia no Brasil, de abril de 2025... 2 entram na gaiola dos centros urbanos das grandes cidades brasileiras e só um sai. E o cidadão de bem está perdendo de lavada e de uma forma macabra, cruel e violentíssima essa guerra diária. E é uma guerra civil não declarada aqui, e o uso das palavras para enquadrar e realmente mudar a mentalidade das autoridades e as políticas públicas na ponta da linha é urgente, para dizer o mínimo, não é isso, Pepe? Marinho, imagens tristes, né? Mais uma pessoa jovem que tinha a vida toda pela frente, que morreu, né, fruto de um homicídio, né, covardia de 2 bandidos, não é, que furtaram uma moto e depois usaram a moto para furtar, roubar e agora matar um cidadão de bem. Imagem revoltante, né, que mostra claramente que eu nem sei o que falar, sendo bem sabendo essa imagem, nem sei o que falar. É isso? Eu até quando vi as imagens primeiro, né, eu falei assim, poxa, por que o arquiteto, né, a vítima não continuou, né, o trajeto, mas o David trouxe a informação de que provavelmente o carro afogou, não é? Então, imagens tristes, imagens revoltantes, né? Nós temos que realmente pensar a questão de segurança pública uma questão urgente, porque segurança pública envolve não somente o direito de ir e vir das pessoas, envolve também o direito à vida, envolve também o direito de você conseguir formar família, constituir família, ver teu filho crescer. Então, enquanto a gente não começar a olhar essa situação da segurança pública com uma forma muito mais abrangente, né, a gente não vai conseguir sair do lugar, infelizmente. Mais tristes, solidariedade a toda a família do arquiteto, que não vai ver o filho, não vai ver o irmão, não vai ver o sobrinho voltar para casa. E o que mais dói é só da gente parar para pensar um segundinho que seja nesse filho, nesse sobrinho, nesse irmão, que, claro, o luto dele está em evidência agora, claro que são imagens que chocam a todos nós, aquela famosa sensação de impotência de que poderia ser qualquer um de nós nesse exato momento, e claro que com o passar dos dias e do tempo, naturalmente isso vai virando mais uma estatística, vai ficando ali mofada nas dobras da história desse trágico anedotário da criminalidade brasileira, não é isso, Mano Ferreira? O mais triste dessa cena, Marinho, é justamente o sentimento de que poderia ser qualquer um de nós e de que a vítima não teve qualquer condição de escolha nessa situação, né? De repente, ele seguindo o seu cotidiano normalmente, em milésimos de segundos se depara que tem um bandido prestes a assaltá-lo, ele tenta reagir de alguma forma acelerando o carro enguiça, ele não consegue sair e acaba morto pelo bandido. É uma situação desesperadora. A gente fica imaginando o que é que se passou na cabeça desse arquiteto nesses milésimos de segundo, nesses instantes tão rápidos em que toda a sua vida deve ter passado pela cabeça. É um filme, porque é uma tragédia absurda. A pessoa é retirada do seu cotidiano e, literalmente, morre em função
de um bandido que deveria estar preso, que já tinha furtado uma moto. Então, esse tipo de situação que faz todo brasileiro sentir na pele a dor dessa família, que agora está enlutada com um trabalhador que não pode mais voltar para sua casa. Então, isso mostra, Marinho, como a campanha que a Jovem Pan está lançando é essencial e toca no coração do brasileiro, porque ninguém aguenta mais. Chega disso, chega de estarmos o tempo todo com medo, não apenas ao sair de casa, mas quando qualquer familiar sai de casa, vai para o trabalho, precisa voltar um pouco mais tarde, isso gera uma angústia e ninguém aguenta mais viver com essa sensação de que a nossa liberdade não é respeitada, a nossa liberdade é abstrata no Brasil, não passa de um sonho, porque vivemos constantemente sob o medo. O Mano foi muito certeiro, cirúrgico aqui, e aproveitando esse gancho aqui, a Jovem Pan, como o Mano muito bem colocou, eu acho que o que diferencia essa emissora aqui é sempre estar na dianteira dos grandes anseios, das grandes dores, das grandes aflições aí do povo brasileiro, não se furtar de dar nome aos bois e realmente ser o veículo que vai ecoar esse grito que com certeza está entalado na garganta de todos nós, porque o medo é paralisante. E esse medo está sendo espetado todo santo dia. No momento que a gente coloca o pé para fora de casa, tem que ter um olho no peixe, outro no gato, aquela sensação permanente de paranoia. E isso é destrutivo para qualquer senso de você poder viver e o direito à vida que o PP bem mencionou, de ir e vir cada vez mais restrito aos bandidos, que esses sim conhecem a lei da selva como poucos e precisam ser enfrentados de uma vez por todas. E é nesse sentido que a campanha veio para ficar, que é esse grito coletivo do povo brasileiro que não aguenta mais essa insanidade toda. Vamos conferir. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Eu confesso a vocês aqui, nessa relação que a gente vai construindo, né, com essa intimidade aqui toda manhã, de que não há um dia que eu boto o pé para fora de casa para vir apresentar esse programa que eu não me questiono se não há talvez um alarmismo nesse sentido, se realmente é tão ruim assim a situação, e não há um dia sequer que eu não me convença de que ações como essa, concretas, para além do gogó, para além da bravata e da frase feita, realmente essa campanha de conscientização, ações como essa, concretas, são decisivas ali para começar a criar ali no consciente coletivo do brasileiro esse senso de pertencimento para realmente converter indignação em ação. O que dói, David de Tarso, é de vez em quando ver que vários dos nossos governantes parecem muito mais preocupados a ficarem dividindo entre si vários orçamentos poupudos do que realmente querer enfrentar e sujar a mão e resolver essa parada, né? Exatamente, e com tecnologia isso é possível, né? Que nem essa moto era furtada, então muito provavelmente tinha placa adulterada. Para que você que tem situações adversas, para você que já foi vítima de assalto, roubo ou qualquer situação de violência, participe dessa campanha. É muito simples, basta colocar a hashtag na rede social "Já fui assaltado". Dessa forma você grava um vídeo falando qual foi o contexto em que você foi vítima de violência. E muito provavelmente nós vamos lhe procurar para se tornar um personagem, até mesmo para dar voz àquelas pessoas que tanto clamam, mas muitas vezes não é ouvida. Meus amigos, seguimos adiante então, minha diretora Lilian, vários outros assuntos aqui para a gente seguir repercutindo com vocês. E olha só, no meio desse marasmo todo que a gente vive, falta de oportunidades e realmente esse delírio coletivo, pessoas cada vez mais humilhadas ali botando para fora, vomitando para fora os seus instintos mais primitivos. Olha só como terminou mais uma confusão de trânsito, dessa vez em Salvador, capital baiana. Nas imagens que a gente projeta na tela da Jovem Pan agora, pessoal, é possível ver que 2 agentes de trânsito que estavam ali discutindo com alguns motociclistas, um dos homens que estaria sendo multado tenta retirar uma moto que estava no chão, mas é impedido por um dos agentes que chega a pisar na moto. E nesse momento, mais pessoas se envolvem na briga e durante a confusão toda, um dos agentes é alvo de um chute nas costas por um homem e cai no chão. E, claro, é ajudado pelo colega no meio da confusão toda e ainda não há detalhes super específicos aqui nesse momento do que teria, de fato, começado a discussão. Qual foi ali realmente o fator que... realmente a gota d'água, né? E nem como terminou. Mas a pergunta que fica, sinceramente, será que não há mais respeito pelas autoridades? Ou será que, nesse caso, realmente houve um abuso de autoridade que gerou essa comoção toda e essa loucura toda?
eis a questão, interrogação. David Tarso já conseguiu apurar mais detalhes lá da Bahia? Pois é, a informação preliminar é que o homem da moto estava sendo autuado e aí ele ficou indignado. A moto caiu no chão, ele tentou retirá-la, para quem nos acompanha pelo rádio, e na sequência tem uma discussão. Nessa discussão, outras pessoas também se envolvem e um deles acaba com uma voadora atingindo o agente de trânsito. Lembrando que, às vezes, por mais que a gente fique nervoso, que o agente de trânsito está ali para fazer a sua função, que muitas vezes é realmente gerar mais fluidez no trânsito e autuações, ele é um agente da lei e por isso a pessoa pode responder como crime uma situação como essa. Meus amigos, já viram algo remotamente parecido? Briga de trânsito é quase que um clássico já do convívio em sociedade aqui no nosso Brasilzão, mas realmente as imagens aí foi, acho que até acima da média aí no grau de loucura, como a coisa degringolou e chegou às vias de fato, né, Mano Ferreira? Pois é, Marinho, essa situação me fez lembrar de um caso na semana passada aqui em São Paulo, quando o agente da CET, José Domingos da Silva, acabou morto em função de um assaltante. Ele estava trabalhando, fazendo a organização da via e simplesmente foi abordado por um criminoso que queria levar o celular e a aliança de casamento dele, que era banhada a ouro, e acabou matando o agente da CET em pleno exercício da função, enquanto trabalhava. Ou seja, esses casos, tanto o assassinato do agente aqui em São Paulo, como essa briga em Salvador, mostra que nem mesmo os agentes de trânsito, que são também uma representação do Estado, estão seguros em pleno exercício da função, né? Como que a gente está vivendo uma crise de segurança e também de respeito à autoridade, que deveria ser um esteio de aumento da sensação de segurança. Eu confesso que muitas vezes, até quando eu estou andando na rua, você vê um agente da CET, você vê agentes do Estado de uma forma geral, isso geralmente transmite uma sensação de segurança. Você acha que está mais seguro quando tem um agente, seja um policial, seja mesmo um agente de trânsito. E, no entanto, isso se mostra cada vez menos verdadeiro, porque não estão mais respeitando sequer a autoridade. Mas, mano, concordo com o que você colocou em relação à falência das autoridades, falência do Estado, né? Ninguém respeita mais um agente do Estado, ninguém respeita mais o Estado, né, em si, né? Mostrando claramente que as instituições estão em crise para a população. Mas essa imagem, para mim, mostra outras coisas, né? Além dessa questão da autoridade, mostra claramente também um certo abuso de poder dos agentes de trânsito, né? Que um deles deu um chute na motocicleta. Então, assim, e aí vem outra questão, né? Esse agente de trânsito, as polícias em geral, tem uma questão de psicológico, né? Muitas vezes abalado também, né? Porque vive sempre com pressão. Eu fico imaginando o CT aqui de São Paulo, né? Que foi morto covardemente pelo bandido. Sim. O que os colegas dele devem agora ir para a rua e achar, né? Poxa, eu tô aqui, tô desprotegido. Alguém pode me matar na hora por nada, né? Só por eu estar cumprindo a minha função e o cara querer roubar meu celular, querer roubar minha aliança, querer roubar minha carteira. Então, assim, além da camada, de fato, que a gente vê as pessoas juntando em cima, né? Em volta do agente de trânsito em Salvador, para agredir, né? Tem também a camada de que, infelizmente, esse pessoal todo vive, né, com uma pressão além do comum e, às vezes, por conta disso, exacerba, né, a função dele. Então, isso realmente é um problema. Nós temos também que cuidar da saúde mental das autoridades de trânsito, dos policiais em geral. Esse é o relato da Transalvador, que é a superintendente de trânsito ali da capital baiana, diz que em frente ali ao shopping Bahia, na Avenida ACM, realmente movimentadíssimo, né? Estavam ali fazendo uma operação, fluxo de trânsito, para ficar regrado, coibir qualquer infração. E aí, do nada, os caras partiram para cima deles. Ninguém tem sangue de barata também, não, né? Porque eles estavam fazendo uma blitz, né, com autuações. Os motoqueiros tentaram se evadir dessa blitz. Boa. Um deles acabou caindo. Aí teve a discussão. Por isso que também teve toda essa situação, mas por meio da placa da motocicleta que estava caída e as imagens que foram registradas no local, agora a polícia pretende avançar nas investigações e identificar essas pessoas que não foram detidas no momento, mas muito provavelmente serão reconhecidas.